Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo para você mais um corte com muitas notícias, informações e, claro, muitas análises sobre o nosso Mengão. Começando uma nova semana e uma semana que poderá render ao Flamengo o título de campeão brasileiro. Sem contar que o Mengão já conquistou o tetracampeonato da Libertadores da América. Inclusive, a imprensa brasileira está se rendendo. Ah, meu parceiro, tiveram que se render ao nosso Flamengo. Vamos aqui acompanhar o que eles falaram, e analisaram sobre o confronto entre Flamengo e Palmeiras, o título do Mengão da Libertadores da América e, lógico, e uma semana decisiva para o Flamengo, podendo se tornar campeão brasileiro de 2025. Aproveita, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o like. Agora simbora pro vídeo. O Vini Bueno vai se juntar a nós para falar dos ecos dessa final, Aquele velho dilema que a gente fala do Redação de Segunda, Vini? Será que fala do que aconteceu no sábado ou não? Hoje não existe, não. É claro que a gente não está aqui para repassar a partida toda, quantas vezes esses melhores momentos já foram ao ar, quantas vezes tudo já foi discutido, mas está tudo ainda muito vivo e a gente tem também as imagens da festa que o Flamengo fez, a festa de ontem ao chegar ao Brasil. Lembrando que esses dois clubes ainda estão na disputa do Campeonato Brasileiro, com uma vantagem muito grande para o Flamengo, é verdade, mas tem disputa. Quem saiu foi o Cruzeiro, nesse fim de semana, com o empate, já deixou de ter chances matemáticas. Mas, enfim, a grande rivalidade continua agora com... como é que eu vou dizer? Acho que é uma resposta mesmo que o Flamengo dá, Até porque já tinha perdido uma final de Libertadores para o Palmeiras. Decidia-se no sábado quem seria o primeiro tetracampeão. É o Flamengo em vantagem no momento dessa disputa. Vini, bom dia. Fala, Barreto, tudo bem? Ótimo dia, boa semana para todo mundo. Bom dia para o Lino também, para o Luciano, todo mundo ligado aqui no Redação. A gente vai trazer um pouco de como repercutiu internamente no Palmeiras a derrota do sábado e, claro, já projetando os desdobramentos para a próxima temporada. Vamos falar muito de renovação ou não de Abel Ferreira. O próprio treinador já disse antes da bola rolar que está tudo apalavrado. Eu vou explicar melhor essa história e vou falar sobre montagem de elenco também. Mas sobre o jogo, Barreto, ontem, já te adianto aqui, foi dia de mandar mensagem e ficar no vácuo. Ninguém queria trocar ideia ontem no clube. Hoje cedo já deu para conversar com uma outra pessoa, a gente recebeu uma outra mensagem, fiz algumas ligações. O Palmeiras entende que duas coisas precisam ser trazidas aqui do lado do Palmeiras. O Palmeiras entende que foi prejudicado pela arbitragem no lance que poderia render cartão vermelho para o Pulgar ali por volta da metade do primeiro tempo, quase 30 minutos da primeira etapa. Até fiz questão de perguntar para essas fontes qual a diferença que o Palmeiras vê do lance do Veiga, com 13 minutos do primeiro tempo, onde o Flamengo entende que também poderia ser aplicado um cartão vermelho, e o lance do Pulgar. O que eu ouvi dessas pessoas de dentro do clube é que no lance do Veiga, há uma disputa de bola e a trava da chuteira de fato pega no adversário, mas com aquele raspão. Mas o ponto principal há uma disputa de bola. Aí não, aí o lance já estava parado, há um pisão, claro, do Pulgar na altura da canela e o Palmeiras entende que foi prejudicado. E aí um ponto interessante, uma dessas pessoas do clube me disse que depois do jogo, um representante do Palmeiras foi até a sala da arbitragem para falar com o próprio juiz do jogo, o juiz da partida, para entender o porquê o cartão vermelho não foi aplicado. A justificativa do árbitro para esse profissional do Palmeiras foi: faltou intensidade. O lance do Pulgar não teve intensidade para um cartão vermelho. Por isso que o Palmeiras entende que foi prejudicado, que o árbitro deveria ter aplicado o maior do VAR, de não ter chamado para uma consulta. Mas para além dessa questão do erro da arbitragem, que o Palmeiras entende ter acontecido nesse lance do Pulgar, tem a questão da bola, que o Palmeiras entende que realmente faltou. O próprio Abel disse isso na coletiva, E internamente a avaliação é essa mesmo. Tem um termo que quem joga bola já ouviu 1 milhão de vezes, que não toca ela de primeira, para de acelerar o jogo, mastiga a bola. O Palmeiras entende que faltou isso para os seus atletas, ficar com a bola. Tem até um compilado que já está viralizando nas redes sociais de quase 2 minutos, Barreto, de chutão atrás de chutão do Palmeiras, especialmente ali na defesa. Esse é o único lance praticamente que o Palmeiras criou, já na base do abafa. O Danilo, que fez o gol de cabeça, também salvou esse que poderia ser o gol do Vitor Roque, que daria empate, possivelmente, e levaria o jogo para a prorrogação. O Palmeiras entende que faltou bola, que faltou calma.
que de um lado tinha um time totalmente reformulado, que é um time que até chegou nesse ano, mas que foi montado para 2026, 2027, para ganhar corpo nos próximos anos, e do outro lado um time muito consolidado, num outro estágio de time, mais cascudo, mais experiente e que mereceu vencer na bola. Tem a reclamação da arbitragem, mas o Palmeiras também entende que jogou menos do que deveria e que faltou atletas cascudos com experiência para ficar com a bola. O Palmeiras entende que se desfez muito rápido da bola. O Abel até fala que a experiência ganhou da irreverência. A análise interna é mais ou menos nessa linha, Barreto. Dos muitos memes que povoaram a internet depois dessa partida, tem um do Abel com os dedos nas têmporas e a expressão cabeça fria e chutão para frente, né? Debochando do que foi o estilo. E é curioso mesmo, porque quando enfrenta o Flamengo, o Abel parece que não consegue oferecer uma boa alternativa ofensiva. Talvez o melhor jogo tenha sido o do Maracanã? Foi a derrota, então. Eu acho que o primeiro tempo do Maracanã deixa um gosto muito ruim e causa como o Palmeiras entrou em campo nessa final tem muito a ver com não ter conseguido fazer o placar no Maracanã. Tem que lembrar que no Maracanã havia uma situação muito diferente, que era o Palmeiras tinha 3 pontos e 2 vitórias a mais do que o Flamengo. Então, mesmo com a vitória do Flamengo, que foi o que aconteceu, o Flamengo não assumia a liderança naquele momento. Acho que isso faz diferença, por isso o Abel entrou com um time mais leve, mas que o time que jogou um ótimo primeiro tempo. Beleza, acabou 3-1 o primeiro tempo, acabou para o Flamengo. Mas não ter conseguido o resultado fazendo um bom jogo e saindo mais para o jogo, eu acho que tem a ver também com a forma como o Palmeiras entrou em campo nessa final. E nós mostramos ali, na comemoração em campo, essa já é a comemoração, né? Nos muitos lugares em que essa partida foi acompanhada pelos torcedores do Flamengo, uma sequência de tricampeões, né? Tinha 2 tricampeões da Libertadores. Tinha 2 à beira do campo, Felipe Luiz e Rodrigo Caio. Hoje o Rodrigo Caio é integrante da comissão técnica e os 2 estiveram em campo nas 2 conquistas anteriores de 2019 para cá, 2019 e 2022, né? O Flamengo foi campeão da Libertadores uma vez a cada 3 anos, de 2019 para cá. E em campo, os 2 que estavam ali juntos com as mãos na taça, Arrascaeta e Bruno Henrique, que curiosamente não estavam em campo no apito final, né? Eu destaquei isso na minha coluna do Globo, a força do elenco do Flamengo. O Flamengo poderia ter ido para uma prorrogação. O gol do título é reserva. O autor do gol do título é reserva. É um reserva de luxo. Claro. Né? É um reserva daquela famosa frase, seria titular em qualquer outro time do Brasil. Não, né? É um reserva que é da seleção brasileira. Deve ir à Copa, né? Acho que agora ele é mais do que um titular, é um jogador para a história do Flamengo, né? A maioria dessa torcida aí é privilegiada, né? Porque foram 28 anos esperando um título. Em 2019, eu lembro, por isso que eu falei do clima de normalidade lá no começo, em 2019 era de desespero, né? Porque se não ganhasse aquele título ali, quando, meu Deus, aquilo iria acontecer de novo, né? E a sensação que a gente tinha não era só em torno do Flamengo, era o futebol brasileiro que vivia isso. Quando de novo se vai fazer uma final de Libertadores? E essa torcida agora parece estar brincando, né? Ganhou agora, ganha 3 anos depois, ganha 3 anos... não, agora já está no Mundial, então... Mas ontem tinha muita... Não, anteontem, né? Eu vou ter a tentação de falar ontem, hoje, né? No sábado tinha muita coisa em jogo por causa do rival, né, Luciano? Eu acho que essa final... É difícil cada um, isso é muito subjetivo como cada um vê um título, né? Milhões de torcedores do Flamengo. O River, pelos 38 anos, eu acho que o River está num patamar que vai ser muito difícil igualar, e pela forma como foi o jogo, né? Estava perdendo até os 43 do segundo tempo. Esse, para mim, é muito acima dos 2022, e aí tem muito a ver com o rival. Um Atlético Paranaense não tem uma história de rivalidade com o Flamengo, como tem o Palmeiras, principalmente nos últimos anos. Criaria, né? Se ganhasse aquela final. Hoje são... Ia tirar onda com o Flamengo pro resto da vida. Hoje, o Flamengo e o Palmeiras, né, hoje, na última década, estão dominando o futebol brasileiro, e tudo indica que eles vão se encontrar, não sei se em finais de Libertadores, mas vão fazer vários jogos decisivos nos próximos anos. E o grande jogo decisivo dos últimos anos tinha sido a final de 2021, vencida pelo Palmeiras. Pode ser. É que 38 é uma geração, né? É muito tempo
sem um título. Então, você acha que isso nunca mais vai acontecer? Eu não vi esse ar de desespero, né, em torno dessa final, mas imagino que todo torcedor tenha dentro dele um desesperado. Eu vi durante a semana, as semanas anteriores, muita gente falando e sábado, e como é que vai ser em Lima. Foram se acumulando, né, histórias em cima da história. O duelo dos dois primos ricos, a revanche, porque o Flamengo tinha perdido uma final para o Palmeiras, a única final perdida, né, do Flamengo na história da Libertadores, né? E desse time também aí nessa sequência. Andréas Pereira do outro lado. E o Andréas Pereira, que acabou não sendo, né, Vini, Peraí que o Lino vai fazer uma pegando ponderação. Esse gancho aí, antes de entrar no Andréas Pereira, eu queria até perguntar para o Vini mesmo, porque a sensação que eu tenho, não é de que o Abel estendeu o tapete vermelho para o Flamengo, assim, mas o Abel desistiu de Campeonato Brasileiro. O Abel acertou o discurso do derrotado depois da partida. O Abel mostrou uma tranquilidade incomum para ele. Você sentiu em torno do torcedor do Palmeiras algum tipo de desagrado com esse comportamento do Abel, Vini? Olha, Lino, a gente até debateu aqui nos últimos dias no Redação como repercute aqui em São Paulo e nas arquibancadas do Allianz Parque esse grito cada vez mais frequente de fora Abel. Ele aumentou de sábado para cá, essa coisa de professor Pardal, essa coisa do besta e bestial, um dia você está no céu, outro dia está no inferno. O próprio Abel foi questionado na coletiva e deu uma resposta mais filosófica do que explicativa. A pergunta do Bruno Migliozzi, da Rádio Bandeirantes, foi: Abel, quais erros você cometeu na temporada? Você fala tanto de erros de terceiros, de árbitros, quais erros você entende que cometeu? E aí o Abel disse que desde a maioridade ele comete muitos erros. E aí não explicou quais para essa temporada. E assim, há um entendimento de que cada vez mais na arquibancada está crescendo essa voz de fora Abel, de fim de ciclo, mas internamente, amigos, o Abel tem muito respaldo e vai continuar, tá? A informação que a gente tem é essa. Eu vou explicar o que o Abel disse antes da bola rolar e que a palavra dele vale mais do que um papel. Desde janeiro, o Abel tem na mesa dele um contrato que só falta a assinatura dele para a renovação de contrato até o fim do mandato da Leila Pereira para dezembro de 2027. Nos últimos meses, o Abel brigou para que houvesse uma mudança no contrato que já estava lá para ele ser assinado. Ele quer que o contrato novo não tenha multa rescisória, para que ele possa sair quando ele bem entender, sem gastar nada, sem ter que pagar do próprio bolso para sair. E o Palmeiras, em contrapartida, também poderia fazer essa troca no comando quando bem entendesse, sem gastar com multa rescisória. E isso realmente vai acontecer. O desejo do Abel foi tão forte, o Palmeiras cedeu nesse sentido e o contrato está apalavrado para que ele assine até o fim do mandato da Leila, até o fim de 2027, mas sem multa rescisória. O que é que isso significa? Hoje tem um grito forte na arquibancada que vai ganhando cada vez mais corpo. Num primeiro momento era só das organizadas e aos poucos um ou outro torcedor comum vai entendendo que chegou o fim do ciclo, chega de era Abel, precisa de novos ares, mas internamente não. Esse grito ele fica só da rua da academia para fora, da Marquês de São Vicente para fora, ali, que é a avenida do CT do Palmeiras. Dentro, o Abel segue com respaldo e vai assinar esse contrato mais dia ou menos dia até o fim do mandato da Leila. Agora, que ele pode ter cometido erros na escalação, até pode. O Andréas Pereira, por exemplo, ficou sozinho no meio-campo, né? O Palmeiras entende que contratou o Aníbal Moreno para resolver ainda aquela lacuna do Danilo. A primeira resposta que ele deu foi muito boa, caiu de rendimento, deu cabeçada e foi expulso na Copa do Brasil contra o Corinthians, falhou no jogo que vocês citaram aí contra o Flamengo no Maracanã, contra o Grêmio agora um pênalti sem pé nem cabeça. O substituto do Aníbal Moreno não é um jogador que seria para ser uma aposta, é um jogador de seleção uruguaia, também não jogou o que se esperava. E o Lucas Evangelista, que chegou para fazer esse time jogar, era considerado um motorzinho, se machucou. Então, com todos esses problemas, o Bruno Fux virou a opção. E nem jogou como um primeiro volante no sábado, foi um terceiro zagueiro mesmo. Então, o Andréas Pereira ficou muito sozinho no meio campo. Erros o Abel pode ter cometido, apesar de não ter admitido quais. Você sabe que depois dessa final fiquei ainda mais convicto de que Flamengo e Palmeiras são o yin e o yang do futebol brasileiro. Não que um seja uma coisa só e o outro seja outra coisa, mas parece que assim, tudo que um faz de um jeito, o outro faz de outro, né? O Palmeiras é o time da estabilidade quando se fala de treinador. O Flamengo é loucura. 9 treinadores durante o período Abel Ferreira.
né? O Palmeiras, quando enfrenta o Flamengo, se retrai. O Flamengo continua apostando no seu jogo ofensivo, né? A torcida do Flamengo tem esse jeito solar, né? Acredita em tudo, não quer nem saber, lida com as decepções. A torcida do Palmeiras, não estou dizendo que ela não acredita, né? Mas talvez seja uma torcida um pouco mais desconfiada de métodos, de procedimentos. Enfim, Barreto, sempre um faz uma coisa de um jeito, parece que o outro faz uma coisa do outro. Fala, Vini. Perdão, eu só discordo desse talvez. É exatamente isso mesmo. Né? Para o palmeirense, quanto pior, melhor. O palmeirense estava empolgado para sábado. O palmeirense estava empolgado para sábado porque a sequência era péssima. O que se ouvia era que ainda bem que a gente está chegando assim. A gente gosta de jogar assim, mas não funcionou no sábado. São características diferentes que muitas vezes ficam opostas mesmo. Só sobre o Abel, só uma outra pensata. Quando você tem um funcionário que você quer muito que ele fique, você coloca multa alta, você prende ele no contrato, você faz tudo. Quando você tem um emprego em que você quer ficar de verdade, você faz a mesma coisa também. Você assina contrato, você... O Abel com o Palmeiras me parece um laço um pouco mais frouxo do que já foi, Barreto. Embora a Leila dê declarações que não são comuns no futebol brasileiro, né? Muito assertivas no sentido de o Abel e essa comissão técnica, e na verdade o departamento de futebol, né? Seja qual for o resultado. Eu quero que todo mundo fique comigo até o fim do meu mandato. No Brasil tem medo de dizer isso. Assertividade e firmeza. Entendam o que quer dizer. Porque você está assumindo um compromisso que no futebol brasileiro é dificílimo de cumprir, mas ela faz. Ela vai a público. O Abel ficou magoado esse ano com a torcida em certo momento. Ele falou isso em várias coletivas, com os xingamentos ali, quando foi chamado de burro pela torcida. Isso ficou muito marcado. Para ele, talvez isso tenha a ver com o que você falou de laço frouxo do lado dele, mas ele vai ficar. Ele disse que vai ficar, né? Mas eu vejo o laço muito firme do lado da Leila, pelo menos publicamente, o que a gente vê, e com declarações raras de ver no futebol brasileiro, como o Barreto comentou, eu vejo a diretoria do Palmeiras muito firme nessa convicção de querer manter o Abel. E do outro lado, o que o Barreto disse, né, dos opostos, Flamengo e Palmeiras, uma das minhas grandes curiosidades, depois que acabar a temporada do Flamengo, ainda tem Campeonato Brasileiro, que é o favoritaço para ganhar, ainda tem a Copa Intercontinental. Eu tenho muita curiosidade sobre o Felipe Luiz, sobre o que ele vai fazer. Lembrando, o contrato dele acaba no fim desse ano, a negociação se arrasta há alguns meses, não é uma negociação frequente, né? Eles param ali, conversam na data FIFA, porque o Felipe diz que não gosta de conversar entre os jogos. Mas o Felipe fala abertamente, né, que tem o sonho de treinar um time na Champions League, que tem o sonho de ganhar a Champions League como treinador. E a gente não sabe daqui a quanto tempo. Porque o Felipe Luiz, com um pouco mais de um ano, no futebol brasileiro, ele ganhou o que ele podia ganhar. Zerou o jogo. Ele podia ganhar a Copa do Brasil, ele podia ganhar o Campeonato Brasileiro, ele podia ganhar a Libertadores. Os três estão lá na galeria de títulos do Felipe Luiz. E ele já falou também que um dos objetivos... Carioca já virou um dos bônus, objetivos, né, dele é não largar o Flamengo no meio de uma temporada. Ele já falou isso. Se receber a proposta da seleção, por exemplo, quando a seleção ficou ali, né, Dorival saiu. Mas temporada brasileira ou europeia? Brasileira, né? O meio da temporada. E aí vem a minha questão. Será que existe uma chance? Aí eu não tenho informação, tá? Só tenho informação de que o contrato não foi renovado ainda. De que o Felipe Luiz fale, cara, eu já conquistei o que eu podia conquistar aqui, eu estou de olho no mercado europeu agora, eu acho que não vai acontecer, tá? Eu acho que ele fica mais um ano. Mesmo se ele não tiver uma proposta necessariamente, porque a temporada europeia está no meio. Né? Não tem, ele pode sair para esperar, por exemplo, a parada para a Copa do Mundo, quando a temporada europeia acabou, e aí ficar 6 meses sem trabalhar. Eu tenho muita curiosidade nesse passo. Assim, eu acho que ele fica no Flamengo. Mas eu tenho curiosidade. Eu não acho um cenário impossível esse de, cara, eu fiquei 1 ano e 3 meses aqui como técnico do Flamengo, conquistei tudo. Não tem um clube para ir nesse momento na Europa, e aí vai recomeçar esse carrossel, porque a esperança do torcedor do Flamengo é que o Felipe Luiz interrompa esse oposto especificamente que o Barreto comentou, que é a estabilidade do Abel e a loucura do Flamengo. A esperança do torcedor do Flamengo hoje é que o Felipe Luiz interrompa isso e vire o técnico estável ali do Flamengo. A gente tem que ver do lado do Felipe Luiz como é que vai ser. Tem um pouquinho de tudo nos trechos de entrevista coletiva do Felipe Luiz que a gente separou aqui. Vamos rodar aí na sequência?
essa escolha tem muito a ver com a minha esposa, que me incentivou muito para vir para cá. E desde então nunca me senti mais vivo, mais com sentimentos vivos, e o Flamengo proporciona isso, né? Aqui a cobrança ela é infinita, mas a alegria também ela é equivalente, né? Então, desde que cheguei aqui no Flamengo, fui muito iluminado, como eu falei na coletiva depois do Racing. Antes de chegar aqui, o Flamengo tinha uma final de Libertadores, agora tem 5. Tem 4 títulos. Um momento muito especial para mim. Significa muito porque minha esposa sabe bem. São muitas horas. Muitas horas. E no final das contas, o treinador ele é julgado pelo resultado. Como ganhamos, eu sou um fenômeno e o Abel não vale para nada, mas ambos sabemos a equipe que fizemos, a identidade que deixamos na nossa equipe, o forte e os sólidos que somos as duas equipes, e é muito difícil, porque no final um dos dois ia sair daqui perdedor e outro vencedor, mas foi muito difícil chegar até aqui. Aí estão os títulos de Filipe Luís com o Flamengo nessa curta trajetória, né? Curta trajetória como treinador. Se a gente junta jogador e treinador, já é uma passagem do tamanho da que tem o Abel no Palmeiras, né? Tem um brasileiro como técnico, quase lá, né? Ainda não, mas tem a taça de brasileiro como técnico e pode ser conquistada na quarta-feira, né? Pode ser. Esse pode de quarta-feira tem peso muito grande para os dois lados, né? O Abel pode terminar pela primeira vez uma temporada no Palmeiras sem nenhum título, se não conquistar o brasileiro, né? E hoje o Flamengo tem essa vantagem muito relevante, pode garantir o título já nesta quarta-feira no Maracanã. O José Boto, diretor de futebol do Flamengo, diretor, esses cargos mudam, né? Tem o CEO, tem não sei o que, mas enfim, é diretor, né? Ele tinha dado uma entrevista curiosa, porque ele é português e se propôs a acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses no futebol brasileiro com o Filipe Luís. Ele achava que o Filipe Luís era um aliado dele nesse sentido. E voltou a falar sobre isso com o Emanuel Ribeiro no gramado do estádio lá em Lima. Falei que ia acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses no Brasil. Assim... Esse discurso veio um pouco mais à frente, né? Na chegada dele ainda se tinha muita dúvida sobre quem seria... Se o Filipe Luís continuaria, porque foi efetivado antes da chegada dele. Ainda que efetivado, o Filipe Luís viveu vários meses de estagiário, projeto de treinador em formação, alguém que ainda deve. E o Boto, como qualquer executivo, evidentemente, tinha em mente um projeto gigantesco que talvez no começo não tivesse Filipe Luís, né? Ele vai se adaptando, compreendendo o tamanho do Filipe para o próprio Flamengo, vendo que o Filipe se impunha pela qualidade do trabalho, pelas relações internas, se não controle, pelo menos pela leveza de ambiente que ele construía em vestiário. Isso é importante no Flamengo, né? Então, o Filipe Luís foi colocando os tijolos do muro que ele ergueu. Hoje ele é muito grande no Flamengo. E devido à inexistência do multiverso, essa queixa que eu faço repetidamente aqui no Redação Sport TV, não saberemos se Filipe Luís continuaria no Flamengo se não conquistasse 2 títulos, né? Ou talvez até se não conquistasse a Libertadores só, brasileiro. Mas... Não, se ele perde essa Libertadores, acho que o ambiente em torno dele ia ser muito difícil. Porque você constrói tudo com aquele objetivo e o Flamengo é assim, acho que ia ser... Mas o Flamengo essa diretoria falou desde que entrou que a prioridade era o brasileiro, né? Então eu não acho isso, mas é multiverso. Se o Flamengo vencesse o Campeonato Brasileiro, eu acho que ficaria um clima de permanência. Imagina um cenário aqui, num dos universos paralelos está acontecendo o seguinte: o Flamengo perdeu a final da Libertadores para o Palmeiras, voltou deprimido, empatou com o Ceará, perdeu para o Mirassol e o Palmeiras atropelou na reta final. Aí, se não vencesse, né? Caiu, os 2 né? títulos. Nesse mundo aí, o Filipe Luís caiu, né? Nessa distopia... Não, é só para dizer que nada está garantido, gente. Nada. Embora o Flamengo tenha colocado na mesa para o Filipe Luís também uma proposta de renovação. Sim, já faz tempo.
Essa coisa da estabilidade. Mas talvez, né, pegasse de volta e guardasse. Eu estava numa conversa com um amigo semana passada e falando assim, cara, eu acho que o próximo ano deve ser o último do Filipe Luís no Flamengo pelo desejo dele de ir para a Europa. E ele falou assim, se ele não ganhar título, vai ser o último porque o Flamengo não fica com ele também. Então tem esse lado, né? Agora, o que aconteceu com o Abel, Vini? Tem sempre essa desconfiança. Será que, claro, né, ninguém está tirando o lado do Palmeiras nessa história. O Abel se identificou com o clube, foi campeão, é querido pelos funcionários, tem ascendência sobre os jogadores. Essa parte está toda certa. Mas teria faltado uma proposta irrecusável para ele ir embora do Palmeiras? Uma proposta de ponta de um clube da Europa? Teve uma proposta de muito dinheiro, né? Aquela que gerou toda a polêmica, que ele teria assinado o pré-contrato e tal. Mas aí é para o futebol do Catar, né? Não pareceu atraente tecnicamente. Será que o que também ajudou o Abel a ficar no Palmeiras foi a falta de interesse de um grande clube europeu? Barreto, eu acho que sim. Eu pergunto, será? Desculpa, porque eu também não posso afirmar que nunca houve, que não chegaram a conversar. Eu não tenho essas informações todas na mão. A gente, pelo menos, nunca noticiou, nunca tratou dessa possibilidade. Nos tempos que fui setorista do clube, ouvindo os setoristas do Palmeiras hoje aqui no GE. Globo, o que a gente sabe é que o Abel, nesses 5 anos, já recebeu dezenas de propostas. Muitas delas chamavam a atenção mais pelo aspecto financeiro do que esportivo. Então é isso, muitas do mercado árabe que colocariam o Abel, que hoje é top 15 entre os salários do mundo, o Abel já foi top 10, colocaria ele entre top 3, top 5, então realmente chegaram propostas que fizeram o olho do Abel brilhar nesse sentido financeiro, mas só, não no aspecto esportivo. E acho que vale a gente fazer uma ressalva que quantos outros treinadores recentes vieram, conquistaram no Brasil e também saíram sem um projeto financeiro, sem um projeto esportivo legal, mas pensando só na grana. Essa proposta não dá para recusar. O Abel recusou essas propostas. Entre essas dezenas de propostas, talvez uma ou outra de clube médio, porte da Europa, talvez tenha recebido e a gente não tenha a informação de qual clube fez essa proposta. Agora, não chegou essa que faria o Abel brilhar os olhos para ir para a Europa, um time de ponta que tem a condição de disputar um título, uma liga nacional na Europa ou disputar a Liga dos Campeões. Isso a gente não tem conhecimento. Agora, se foi isso realmente que fez o Abel continuar, eu sei que ele tem um ótimo relacionamento com a Leila, eu sei que ele gosta dos processos que acontecem dentro do clube e talvez para essa renovação de 25, ao menos até 26, passe muito por essa reformulação do elenco. O Abel deu pitaco e orientou o departamento de futebol a contratar esses jogadores. Muitos até não jogaram. O Palmeiras entende que o melhor jogador para essa temporada, o que fez o investimento altíssimo, que foi o Paulinho, não jogou. Então, o Palmeiras entende que tem uma base de elenco muito forte, que precisa de uma ou outra reformulação pontual para 2026, 2027, aí sim, esse elenco que chegou possivelmente aí com 2 vices no final da temporada, se realmente se confirmar no Brasileiro e o da Libertadores já está confirmado, podem ter um pouco mais de casca. Agora, o fato de não ter uma multa rescisória para sair faz a gente pensar que mais dia ou menos dia, a pressão aumentou, o Abel pode querer sair sem mais nem menos. Acho que era isso que o Palmeiras estava tentando evitar e agora acabou cedendo, né? E isso que eu estou dizendo é mérito do Palmeiras e é mérito do Flamengo. O Filipe Luís não vai sair, pelo menos a gente imagina, para tentar a sorte na Europa. Por quê? Se ele já está num clube de ponta do futebol brasileiro que dá a ele um elenco de qualidade, possibilidade de lutar por títulos e um salário competitivo, né? Até se debate no futebol brasileiro se o patamar muito alto dos salários que os técnicos atingiram aqui não teria segurado um pouco essa evolução, de ir para a Europa, de repente aprender, fazer como está fazendo o Silvinho agora, né? Está na seleção da Albânia, mas aceitou cargos de menor expressão, para ir se desenvolvendo no futebol europeu, aprender um pouco mais, enfim. Mas é que o futebol brasileiro paga bem. E Flamengo e Palmeiras vão muito além de pagar bem, gente. O Filipe Luís, quando decidiu voltar ao Brasil, ele fala disso no primeiro trecho que a gente mostrou ali. Minha mulher me incentivou muito, e às vezes a gente trata isso como uma coisa prosaica, né? O cara conversou com a mulher, a vida familiar importa muito, vai mudar todo mundo, né?
E aí eu também cito isso na minha coluna. Quando eu falo do Danilo, né, ele me dá mais uma vez a oportunidade de falar de Bicas, a minha cidade natal, que eu cito muito na coluna. E o Danilo, para mim, o mais relevante é a naturalidade com que ele escolheu o Flamengo para voltar. Ele é torcedor do Flamengo, assim como é o Felipe Luiz, né? Esse fenômeno que é o Flamengo fora do estado do Rio de Janeiro. Um lá em Bicas, o outro em Jaraguá, né? O Felipe Luiz é nascido em Jaraguá do Sul, jogou no Figueirense. Por influência do avô, torcedor do Flamengo e tal. Mas não é só o aspecto sentimental. É olhar para o Flamengo de hoje, como se olha para o Palmeiras de hoje e falar, bom lugar para trabalhar. Tem muito jogador do Flamengo que não era torcedor do Flamengo na infância. E que fez esse mesmo caminho. Escolheu voltar a jogar no Flamengo. Aliás, deixa eu pegar como gancho aqui para trazer uma contribuição do Maestro Júnior. Obrigado, Maestro, pela audiência e pela sugestão. Olha aqui, ele publicou uma foto das mulheres dos jogadores. Tem crianças ali também, né? Tem filhos e filhas também. Numa roda de oração, parece, antes do jogo, lá em Lima. E o maestro diz aqui, elas são a base, as responsáveis por administrar o lar e garantir que os jogadores, ao irem treinar, jogar, enfim, ao cumprirem sua rotina de trabalho, estejam com a cabeça totalmente focada em campo. O futebol é uma atividade que tira muito, né? E o Felipe Luiz, a esposa dele é espanhola, né? A família dele era toda baseada na Espanha. É uma mudança de vida mesmo, né? O Felipe Luiz é obviamente muito mais um jogador europeu que um jogador sul-americano, né? O Felipe Luiz tem domínio da língua inglesa, da língua espanhola. O Felipe Luiz vai ter agora no final do ano, acho que ele completa a licença dele para poder treinar na Europa, a licença A dele é europeia. Então, o Felipe tem todas as ferramentas agora para seguir esse caminho. A pergunta é só a que o Luciano fez. Quando que isso vai acontecer? Eu não tenho dúvida nenhuma, Barreto. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que terá uma semana importante, não só, né, para comemorar o tetracampeonato conquistado no Maracanã com o seu torcedor, mas também um confronto, né, ali contra o time do Ceará, que poderá valer para o Flamengo o título de campeão brasileiro, até mesmo com derrota. Que coisa que ninguém quer, né, imaginar, mas é possível, né? Desde que o Palmeiras empate ou perca o jogo para o Atlético Mineiro, o Flamengo terá a possibilidade de ser campeão até mesmo perdendo o jogo. Mas, lógico, queremos uma vitória diante, né, de mais de 70 mil pessoas, até para coroar elegível, né, para o nosso Mengão aí, esse título brasileiro. Então o Flamengo podendo, né, dar uma volta olímpica dupla no Maracanã com o troféu da Libertadores, do tetracampeonato e também do Campeonato Brasileiro. Só que o Flamengo tá pensando só em 2025 não. 2025 tá muito ótimo, muito bom pro Flamengo aí com esses dois troféus e ainda vai jogar o Mundial de Clubes, mas o Mengão já tá pensando em 2026, tá ali, ó. Flamengo mira mercado brasileiro e tem negociações encaminhadas com 2 reforços para 2026. O clube investiu quase 300 milhões na última janela e fará contratações pontuais no final do ano. Então o Flamengo já está de olho, tá, em jogadores para contratar agora já na próxima janela, né? Agora janela de janeiro, pensando logicamente na próxima temporada. Seria no caso um goleiro, já que o Matheus Cunha tem aí um pré-contrato assinado com o Cruzeiro e também, né, o Flamengo estaria de olho num zagueiro, sem contar que o Flamengo, né, pensa aí em outras posições, como por exemplo, um homem de referência, um centroavante, como fez ali o pedido o técnico Felipe Luiz. Então o Flamengo já está mapeando o mercado, já está ali negociando, né, alguns nomes para quando chegar a janela, abrir a janela, o Flamengo já ter aí tudo acertado e encaminhado o mais rápido possível. Agora, as coisas profissionalizadas dentro do clube parece que vão caminhando, né, de uma forma melhor, né, para o Flamengo. Um bom trabalho aí feito, né, pelo José Boto, que parece que se encontrou no Flamengo, né, um ótimo trabalho pela comissão técnica do Felipe Luiz com bons nomes e, logicamente, né, a diretoria do Flamengo que vai, né, profissionalizando o clube, fazendo o Flamengo cada vez mais forte, cada vez mais campeão. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito.
Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Fique tranquilo, a semana vai ser completamente coberta aqui pelo nosso canal, trazendo todas as informações, notícias, análise, tudo que sair aí sobre o nosso Mengão Malvadão, você vai encontrar aqui no canal. Então, já fica inscrito aí, ativa o sino e deixa o like para não perder nada. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é a nossa paixão. Ó, isso aqui, ó, que orgulho, é o nosso amor. Fui, nação!